Fala, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, não sei o horário que você tá vendo esse vídeo. Vamos lá, o vídeo hoje, estamos aqui na estrada, saindo aqui da cidade de Sorriso, no sentido a Sinop. Vamos falar um pouco hoje, senhores. Eu coloquei uma caixa de perguntas na nossa página do Instagram para ver o que o pessoal queria, alguma curiosidade, algum tema de vídeo que o pessoal quisesse que a gente fizesse. E surgiu ali algumas respostas pedindo para mim contar um pouco do porquê que eu tenho caminhão só de passeio, porque eu tenho caminhão por hobby, porque o meu hobby é caminhões, né, caminhões antigos, ou ter caminhão para passeio, né, ter caminhão como um hobby, não por uma atividade de trabalho, né, como normalmente fazem. Porque que a gente tem essa loucura, como alguns falam, né? Primeiro, antes de tudo, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo, compartilhe o vídeo. Se ficar com a gente aí até o final, faça algum comentário. Se tiver mais alguma dúvida, escreva a dúvida aí pra gente, que isso ajuda a gente aí o YouTube espalhar mais esse vídeo, dar mais visualizações. A participação de vocês é muito importante para incentivar a gente a cada vez mais produzir esses vídeos, tá? Então vamos lá. Eu não sou um cara diferente da maioria aí de quem é filho de caminhoneiro, de quem tem ou teve pai caminhoneiro, ou algum caminhoneiro na família que incentivou, que sempre teve ali em volta de caminhão, que não cresceu gostando de caminhão, né? Às vezes a gente brinca que caminhão é uma droga boa, que a partir do momento ali que você tem o contato com o caminhão, um contato de uma forma direta ali, mais orgânica, você escuta ali a primeira partida de chave, o castanhado do motor, a descarga de ar quando você puxa ali o freio estacionário do caminhão, o barulho que faz quando você puxa o afogador do motor apagando ali a ignição. São coisas que marcam na vida da gente, que assim, ao ponto da gente reconhecer o caminhão pelo próprio barulho do motor, sem ver o caminhão a gente sabe que caminhão que é, né? Então, não sou diferente disso. Venho de uma família de caminhoneiros, meu pai é caminhoneiro, meu pai tem caminhão. Sou de uma família aí que 90% dos meus tios homens foram ou são caminhoneiros até hoje, né? Tenho primos caminhoneiros. Então era sempre aquela história de churrasco no final de semana em casa ou na casa da avó. O assunto era caminhão, o assunto era viagem. Em casa, esperar o pai chegar, ou esperar chegar as férias da escola para poder ir viajar, né? Então, na minha infância era isso. Era esperar chegar as férias da escola para poder viajar com o pai. Era pegar ali revista O Caminhoneiro, revista Rei da Estrada, revista Eu Rodo, e ler ali as reportagens, ver as fotos, ver os caminhões novos, né, os lançamentos. E sempre foi assim. Tive bastante também. Quem nunca teve aqueles caminhões de madeira que você comprava nos postos de gasolina, né? Já ganhei alguns caminhões de madeira daquele, que, diga-se de passagem, infelizmente não sobrou nenhum para contar a história. Sinto muita raiva de mim mesmo por isso, de não ter cuidado bem e guardado alguns desses caminhões, porque quem lembra, quem já teve vai saber, aqueles caminhões eram muito bem feitos, muito melhor bem feito do que os que vendem hoje por aí, né? Muito com mais detalhes, mais curvas e tudo mais. Eu já cheguei até a ter uns caminhões de brinquedo que era feito de lata. Ele era do mesmo tamanho, mesma escala desses caminhões de madeira, só que eu não me recordo, não lembro aonde meu pai comprava esses, que ele era de lata. De latão, de alumínio, não sei. Era mais comum você ver umas chimbiquinhas que vendia nos postos, geralmente pintada em cor de time. Mas eu lembro do meu pai trazer para mim também caminhão daquele lá. Eu tinha um caminhão que fazia alusão, um caminhão de Fórmula Truck. Eu tinha
um que era uma carreta, que era um cavalo mecânico engatado numa carreta tanque, e tudo de lata. E assim, a vida toda brincando com esses caminhões, desenhava caminhão, pegava meus cadernos até na época da faculdade, quando estava com muito tédio, ficava desenhando caminhão no caderno da escola. Então, basicamente era isso. Acho que a maioria de quem acompanha o canal, de quem gosta de caminhão, sabe do que eu tô falando, né? E assim, a vida seguiu. Eu fazia as viagens com meu pai e tal, enquanto ainda morava com eles. E nunca tive, assim, uma questão diferente, que eu acho, da maioria do que eu vejo, do que eu converso. Eu nunca tive vontade de ter caminhão para colocar caminhão para trabalhar. Talvez pelas experiências que a minha família teve com motorista, com transportadoras, várias dificuldades, que nunca me deu vontade ou uma intenção de ter caminhão, de investir nesse empreendimento, de ter um empreendimento de transporte, né? E por isso eu decidi fazer faculdade. Eu vim embora para o Mato Grosso cursar engenharia. Hoje eu sou engenheiro agrícola e vim para cá. Não fui para esse rumo do transporte, né, de forma alguma, mas nunca deixei de participar, de estar no meio ali. Eu teve época, na época da faculdade, que eu escrevia para o blog do Caminhoneiro, do Rafael Bruschi. Ainda, voltando um pouco no tempo, quando eu ainda morava no interior de Minas, como era perto de São Paulo, quando tinha Fenatran eu sempre ia. Até me recordo, a primeira Fenatran que eu fui, se eu não me engano, foi final de 2007, que eu lembro que me marcou, que era o lançamento da série PGR da Scania. E quem viu as fotos ou quem foi vai lembrar que era aquele lançamento. Os caminhões vieram na cor laranja metálico, um laranja escuro metálico, com a frente prata, né? Aí eu fui nessa, depois eu fui na próxima, que daí foi o lançamento da nova série PGR, que me marcou, que eu lembro que tinha os caminhões de lançamento, era na cor aquele prata champanhe, né? E fui nessa Fenatran. Depois eu fiquei umas 2, 3 sem ir. Depois eu fui na Fenatran, que foi o lançamento do Scania Streamline, que eu acho que foi até na próxima dessa. Eu fui 3 vezes seguidas. E depois a última que eu fui, eu já morava no Mato Grosso, que já era o Scania NTG já. E do que eu me lembro, eu não tenho uma memória muito boa dessa Fenatran, mas foi no ano que a Scania vendeu aquele V8 branco com as faixas em dourado. Eu acho que era ano de 2019, foi a última antes da pandemia. Acho que foi 2019, porque essa cor do V8, que era as faixas douradas, era em comemoração aos 100 anos do V8, que era em 2019. Então, se não me falha a memória e a referência, é 2019 essa Fenatran. Então assim, nunca deixei de participar, nunca deixei de sair do meio de caminhão. Mesmo me formando e abrindo a minha própria empresa de prestação de serviço de engenharia, sempre acompanhava. Eu comecei, que foi um grande passo aí para eu ter caminhão como um hobby, comecei a participar do grupo Clube Scania Jacaré, que quem fundou esse grupo foi o Samuel Moreira, lá de Caxias do Sul, grande amigo meu. E comecei a participar desse grupo e sempre trocando ideia. E eu já tinha algo na cabeça, que eu tinha que ter algum hobby, porque a gente chega na vida, graças a Deus, a gente se dá bem profissionalmente, e vai indo, a gente quer ter um hobby ali para confraternizar com um amigo, trocar experiência. E como eu sempre gostei de caminhão, gosto de carro exclusivo, carro esportivo, carro antigo, coisa de mecânica em geral, sempre gostei. O meu hobby tinha que ser algo voltado para algo automotivo, né? Porque jogo, nunca me dei bem com jogo nenhum, nem com bola, tênis, o que for. Nunca foi minha praia o tal do esporte, principalmente esporte que depende do corpo e equipe, essas coisas nunca foi meu forte. E aí, uma ocasião, eu quase comprei uma moto, por muito pouco eu não comprei uma moto, só que a quase compra dessa moto me despertou mais ainda esse desejo de ter um hobby voltado para a parte automotiva,
que se não fosse moto ou carro, que queria ser, né? E como eu já fazia parte desse grupo do Clube Scania Jacaré, eu comecei a ver ali pessoas que tinham caminhão como hobby. Alguns eram transportadores, outros eram prestador de serviço igual eu, outros tinham um outro ramo, outra atividade que não tinha nada a ver com caminhão, mas tinha ali um caminhão que era de hobby, que era um caminhão de passeio, né? Vamos assim dizer, um caminhão de passeio. E não de coleção, porque eu costumo dizer ao pessoal, mas você é caminhão de coleção? Eu falo, eu não considero caminhão de coleção porque eu não sou um colecionador. Eu acho que colecionador é aquele que tem um número considerável aí de caminhões, acima de 4, 5, e que o colecionador ele vai mais pela exclusividade do modelo, pela história do modelo, e não também, mas não só pela paixão, né, do veículo, a paixão de ter um caminhão, de andar, porque a maioria dos colecionadores, os caminhões ficam, a maioria deles guardados ali, né, como um artigo de coleção mesmo. E no meu caso é um veículo de passeio mesmo, né? Eu uso para passear, uso para andar, e assim, eu comecei a ver que tinha gente, eu falei, olha, eu acho que é o melhor hobby que eu posso ter, porque eu gosto, sempre acompanhei e por que não, né? E daí eu comecei a ir atrás. Comecei a ir atrás de pesquisar, comprar um caminhão, ver como é que não era. E em 2018, se eu não me engano, posso puxar aqui na memória, eu comprei meu primeiro caminhão de passeio, que foi um 143, o qual eu restaurei ele. Restaurei não, né? Reformei e fiz essa loucura de ter meu primeiro caminhão de passeio. E depois disso eu comprei o Scania 112, comprei um Scania LB e hoje eu tô com um R500 também. Nesse meio da história acabei vendendo o 143, acabei vendendo o LB, né? E a gente seguiu nisso aí, nesse hobby que o que mais importa, os passeios que a gente faz, os amigos que a gente faz, por aí. Tive que fazer uma parada técnica aqui porque o cartão de memória estava enchendo, foi apagar uns vídeos antigos. Então, aí já participava desse grupo, aí como eu disse, acabei com o tempo comprando esses caminhões, né? Vai voltando um pouco na história, eu vi que realmente era isso que eu queria, né? E realmente era, porque o primeiro caminhão que eu comprei, o 143, foi uma escola para mim. Foi um caminhão assim que eu fiz ele praticamente do zero. Ali tive experiências com mecânico, experiência com funileiro, experiências assim que todo mundo passa, ou aqueles que não têm muito uma experiência nessa área de caminhão, vai passar se comprar um caminhão mais ou menos igual que eu comprei, né? E com isso fui tomando mais gosto, por incrível que pareça, assim, pelas as coisas, porque não é só as mil maravilhas, né? Como tudo na vida, sempre tem uns lados bons e lados ruins, e mesmo os lados ruins eu gostava. Gostava de procurar peça, gostava de conversar com o mecânico, gostava de trocar ideia com os amigos e tudo mais. Então assim foi, eu fazendo esse caminhão. E assim, a primeira experiência que eu tive de encontro, eu já tinha comprado o 143 de encontro de caminhões, mas o 143 não estava pronto. Foi no primeiro encontro de amigos do Posto Cupim, lá de São José dos Pinhais, que o Ivan Cavalca e o Eduardo Miguel organizam. Eu fui de avião na época e ali foi, vamos dizer assim, a consagração de que aquele era o núcleo de amigos e conversas que eu gostaria de ter, que eu queria ter, né? E peguei aquilo como um hobby para mim e falei, eu vou fazer meus caminhões para eu poder vir nesses passeios. E foi algo assim que agradeço a Deus até hoje de ter me apresentado pessoas, amigos e oportunidades
de ter esses caminhões, porque assim é inexplicável você ir no encontro com o seu caminhão ou sem caminhão. Lógico que com o caminhão é bem melhor, mas você conversar ali com pessoas que todos ali têm uma relação com o caminhão, seja direta ou indireta, que tem caminhão, que não tem caminhão, mas que são simpatizantes desse mundo, né? Não só de caminhão de hobby, mas dos encontros também. E a partir disso, eu, tendo a oportunidade, eu fiz bastante coisa. Vivi várias experiências voltadas a caminhão. Tive a oportunidade de ir para a Europa 4 vezes. Nessas 4 vezes que eu fui para a Europa, todas elas eu fiz algum programa, eu fiz alguma atividade lá relacionada a caminhões. Já fui no Truckstar na Holanda 3 vezes, que é considerado aí o maior encontro de caminhões do mundo em questão, creio eu, não só de área do evento, mas de caminhões presentes. Ultrapassa 2.500 caminhões. Visitei museus, o maior museu de caminhão do mundo lá na Holanda também, o Museu Metrópole. Fui em museu da Mercedes, museu da DAF. Então assim, só não fui ainda, que está na agenda que eu quero ir, que é no Museu da Scania, na fábrica, lá na Suécia. Esse ainda não tive a oportunidade de ir, mas está na lista ali. Então assim, daquele menino que brincava com caminhão de madeira, que viajava com o pai, que vivia experiências boas e ruins nas viagens com o pai, mas fazia aquilo com o maior gosto do mundo, que não floresceu a ideia de ter transportadora ou de pegar até um caminhão e ir para a estrada. Floresceu ali, depois de um tempo, a vontade de ter caminhão, mas ter caminhão para passear. E eu vi que não era tão loucura assim. Muita gente acha que é loucura, né? Mas até o que mais me perguntam quando vê meus caminhões, fala assim: ah, mas ou até vê ou sabe que eu tenho caminhão. Eu falo: tá, mas seus caminhões transportam o quê? Fala: não transporta nada, é só para passeio. Mas como assim você tem um caminhão só para passeio? Aí até explicar tudo, né? Mas a gente não explica, só fala assim: meu pai tinha caminhão e eu sempre gostei, né? Mas realmente, se eu for pensar no trabalho que dá ter um caminhão, normal não é, né? Normal não é, mas é uma coisa assim que me dá prazer fazer, que me tira a pressão do trabalho, seja estar ali mexendo no caminhão, seja estar dirigindo, seja estar ali procurando uma peça rara do caminhão que a gente está precisando, que está ali restaurando ou equipando o caminhão. É assim, é satisfatório, é um hobby. Para quem tem um hobby, sabe que gosta, sabe do que eu tô falando, né? Então é isso aí. E eu, no final das contas, no final disso que começa um novo projeto, é a Truck Hobby, é a página aí que eu criei, página do Instagram, canal no YouTube, que é para contar realmente essa experiência do que é ter o caminhão para passeio, do que é os encontros de caminhão, partindo aí da visão da pessoa que viveu e está vivendo esse mundo de uma forma bem intensa, gostando, de uma forma direta, vamos assim dizer. Então, passar essa experiência para vocês, né? Então, se você gosta disso, tem curiosidade, acompanhe o canal. Já tem alguns vídeos aí dos encontros que eu fui na Holanda, algum vídeo de encontros aqui no Brasil, mas a ideia é fazer mais, a ideia é sair, fazer viagem, fazer conteúdo. E por isso que eu peço para vocês compartilhar o vídeo aí com os amigos e tudo mais, que quanto mais tiver engajamento de vocês, mais a gente vai ter prazer de fazer, mais a gente vai ter vontade de mostrar